Vamos lá, ó. Vamos resolver aqui as questões 11, 12, 13 e 14 desse material. As questões da banca IDECAM. A questão 11 diz o seguinte: disse, concordância nominal, aquela que se verifica em gênero e número entre o adjetivo e o pronome, adjetivo, o artigo numeral ou particípio, palavra determinante, e o substantivo ou pronome, palavra determinados, a que se refere. Bom, até aqui ele só deu uma definição, mas não diz para que veio. Agora vamos para o comando. Considerando-se isso, selecione a alternativa que apresenta o emprego adequado de concordância. Então vamos lá. Na letra A, ele vai colocar aqui: o serviço dos mares requeria funcionário e funcionária ótimo. Então o erro está aqui nesse uso do ótimo. Ou teria que ser requeria funcionário e funcionária ótima, ou requeria funcionário e funcionária ótimos. Então o erro aqui está nessa palavra. Na alternativa B, os filhos de Poseidon são tal qual o pai. Então aqui, ó, o erro está nesse qual aqui. Então teria que ser: os filhos de Poseidon são tal quais o pai. Então, ó, alternativa B, o erro é o uso do pronome qual. Na letra C, os olhos verde e escuros do Deus dos mares. Beleza, aqui ele vai colocar verdes escuros e aqui é o nosso gabarito, né? Porque verde escuros, verde claros. Quando eu tenho um adjetivo composto, né, com a cor mais escuro e claro, é o segundo elemento que vai variar. Lembrando que no adjetivo composto, o primeiro elemento fica no singular, invariável, né? Masculino, né, no singular, e o segundo elemento é o que vai concordar, no caso aqui, escuros, concordando aqui com a palavra olhos. Então aqui é o nosso gabarito, é a letra C. Agora vamos ver por que as outras alternativas estão erradas. Aí vamos lá na alternativa D. As túnicas cremes de seus súditos eram lindas. Então aqui cremes é o mesmo caso de cinza, rosa, são cores que são emprestadas, que vieram do substantivo, né? Então nesse caso elas ficam invariáveis, assim como as túnicas rosa, as túnicas cinza, as túnicas creme, né? Porque é um adjetivo que veio de empréstimo do substantivo. Aí nesse caso ele fica aqui invariável, então teria que ser creme. E a alternativa é: Poseidon buscava novas súditos e súditas para os afazeres. Então aqui, ó, o erro está no novas, no adjetivo novas que está aqui antecipado. Opa, só marcar aqui. Isso. Então Poseidon buscava novos súditos e súditas para os afazeres. Então aqui teria que ser novos. Então nosso gabarito aqui, letra C. Vamos para a questão 12, também da IDECAM. Assinale a alternativa cuja sentença foi escrita de acordo com a regra de concordância verbal, de acordo com as regras de concordância verbal referentes à correspondência entre verbo e sujeito. A alternativa A: faz milhares de anos que Poseidon é o deus dos mares. Perfeito, ó, verbo fazer aqui na condição de tempo. Nesse caso aqui, ele não vai flexionar no plural, porque não é o sentido habitual de fazer, né? É o sentido de há milhares de anos, né? Há muito tempo, há milhares de anos, né? Nesse caso aqui já é o nosso gabarito, a letra A, alternativa A. Então vamos marcar aqui. Agora vamos ver por que a B, C, D e E estão erradas. Alternativa B: Poseidon e Zeus têm. Ó, aqui tinha que estar no plural, né? Porque é sujeito composto, tem direitos iguais. Como é que é o tem no plural nesse caso? Seria com acento circunflexo, né? Eles têm, né? Então teria que ser essa forma. Letra C: o calor e o mar os cansou demasiadamente. Então o calor e o mar os cansaram, porque aqui é a mesma que a história da letra B, né?
o verbo tem que estar no plural. Então seria os cansaram, né? Esse os, aí é o pronome oblíquo, que é o objeto de cansou. Mas o sujeito é calor e mar, tem que concordar. Então por isso aqui que é o erro. Na letra D, o cardume buscaram a presença de Poseidon. O cardume buscou. Ó. Aqui já é o oposto, né? Tinha que estar no singular, né? E ele colocou aqui no plural. Então esse aqui é o nosso erro. E na alternativa E, de cara, havia, né? Ele bota, perdão, haviam sérios problemas administrativos por ali. Na verdade, havia, né? Verbo haver com a ideia de existir, né? Com a ideia de existir, ele fica no singular. Então aqui teria que ser havia. Então a alternativa aqui, letra A. Então as outras estão erradas aqui na questão da concordância. Alternativa questão 13. Considerando as regras de concordância nominal, assinale a alternativa que apresenta a relação correta. Beleza, ele vai colocar aqui em anexas seguem as fotografias. A palavra em anexas concorda com fotografias. Na verdade, aqui teria que ser anexas seguem as fotografias, né? Então, o erro aqui, ó, é esse em. Ou teria que ser em anexo, né? Ou anexas, né? Porque em anexo já é uma locução, então ele tem que ficar na forma no singular, em anexo. Agora, quando eu coloco o anexas aí, já é o particípio do verbo anexar. Aí teria que ser anexas seguem as fotografias. Então aqui o erro da letra A é isso. Na letra B, abajur em mesas antigos. Quando há mais de um substantivo na frase, o adjetivo irá concordar com o substantivo sempre no masculino plural. Essa alternativa aqui tem que ter muito cuidado, porque a concordância está correta. Abajur em mesas antigos, ó, está correta. O que torna essa questão aqui complicada é a afirmação que ela faz. Quando há mais de um substantivo na frase, como o caso aqui, abajur em mesa, o adjetivo irá concordar com o substantivo sempre no masculino plural. Não necessariamente, né? Porque pode existir também palavras femininas, né? No caso aqui são palavras que são de gêneros diferentes, abajur e mesa. Mas se fosse janela e porta, por exemplo, né? Não ficaria antigas, né? Ficaria antigas, né? Janelas ou janela e porta antigas, né? E não ficaria antigos aí, porque, né? Então o erro aqui da letra B é essa generalização do sempre, né? Vai depender se for gêneros diferentes. Aí sim, como é o nosso caso, o abajur e a mesa. Mas se for tudo feminino, não precisa ir para o masculino plural. Então, a letra B tá errada por causa da afirmação. Alternativa C. Clarice era meia arisca. Cara, meia, a gente já precisa nem ter muita trabalho de refletir sobre, né? Porque meia como advérbio não existe o meia de numeral, né? Meia garrafa, meia lata, meia alguma coisa, meia hora, mas como advérbio não. Clarice era meio arisca. Então aqui só o uso já invalida, né? No caso ele vai colocar aqui, no caso de se referir a características pessoais, o adjetivo numeral meia está flexionado adequadamente. Na verdade aqui seria como um advérbio, né? Não seria um numeral, né? E a alternativa D. As mochilas são verde água. Se o segundo adjetivo fizer referência a um substantivo, ambos adjetivos ficam invariáveis. Perfeito, é o nosso gabarito. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele está falando aqui, ó, se o segundo adjetivo é esse aqui, ó, verde água. Isso aqui é um adjetivo, né? É um adjetivo composto, né? E ele está falando aqui, fizer referência a um substantivo, esse segundo, que é o água, fizer referência a um substantivo, ambos ficam invariáveis. Por quê? Foi o que a gente falou lá na alternativa anterior. O primeiro elemento fica no singular. Quando o segundo elemento vier de empréstimo, tipo verde água, verde oliva, azul piscina, amarelo ovo, esses derivados, né? Esse substantivo que vem emprestado,
que vai fazer a locução adjetiva, ele sempre fica no singular. Então, por isso que é o gabarito aqui da questão 13. E a alternativa é aquela clássica, é proibido entrada, a gente já sabe aqui, ó, o erro está aqui, né? Porque teria que estar, é proibido entrada ou é proibida a entrada. Então, o erro aqui está aqui nessa construção. E aí vamos para questão 14. Sim, só para voltar aqui, ó, nosso gabarito letra D, perfeito. Questão 14. Considerando as regras de concordância verbal, assinale a alternativa em que as duas formas de concordância estão corretas. Mais de um aluno faltou, e a segunda frase, mais de um aluno faltaram. A concordância aqui, ó, é feita com um. Ó, então aqui está correto e aqui está errada. Porque mais de um aluno faltaram? Não, mais de um aluno faltou. Aqui não tem dupla possibilidade. A maioria das crianças gosta do berço. A maioria das crianças gostam do berço? Sim. Aqui gosta, nesse caso aqui em especial. Nesse caso gosta, concorda com maioria, que está no singular, né? Que é uma ideia de coletiva, e na segunda aqui ele está concordando com adjunto, né? Lembrando que é um dos poucos casos no português que você tem que a concordância é feita com adjunto e não com núcleo. Normalmente vai ser quando eu tenho um substantivo coletivo seguido de um adjunto no plural. A maioria das crianças gosta ou a maioria das crianças gostam, né? Aí, nesse caso, nosso gabarito aqui, já de cara, né? Já de saída, nossa letra B aqui. E aí, vamos para... deixa eu só tirar aqui, que esse sublinhado não ficou legal, não. Espera. Tá. Agora ficou melhor. Alternativa C. A multidão de pessoas é arisca, beleza, porque a arisca aqui, né? Perdão, tá concordando com multidão, né? Ó, e lembrando que o é do verbo ser, terceira pessoa, ele concorda aqui com multidão. Se achamos a B como correta, a C tem que ter algum erro, né? Há multidões. Bom, o erro já tá logo de cara. A concordância com o verbo tá correta, mas com o A, que é o adjunto, tá feita errada. Ele tá falando, ou teria que ser a multidão, né? De pessoas, são ariscas, ou as multidões, né? Então esse A tem que flexionar. E aí, alternativa D. Os 5,1% da população aprovou, né? E ao segundo, os 5,1% da população aprovaram. Beleza. Aqui no caso, a concordância é feita aqui com o numeral, ó. 5,1, ó, a concordância é feita com o número 5. 5,1, na verdade aqui, só marcar aqui. Aliás, agora sim. A concordância aqui, ó, tá errada, porque teria que ser 5,1 da população aprovou. Mas nesse caso ele não concorda com o singular? Não, porque o núcleo aqui é um número já é um plural, né? Então não é 5%, o número 5 aprovou. No caso é a segunda opção, né? A segunda frase, 5%, no caso aqui, ó, aprovaram. Ó, 5% aprovaram. Caso tem que ser as duas, né, corretas. Então aqui só a primeira parte está errada. E na alternativa é a multidão gritaram pelo rádio. Não, multidão, se fosse a multidão de pessoas, a multidão de crianças, a multidão de mulheres, de homens, enfim. Teoricamente aqui só tem multidão, então ele tem que ficar no singular. A multidão, né, no caso aqui, ó, gritou e não gritaram, né? Só colocar aqui a multidão aqui gritou, né? E
As multidões gritou, também um erro aqui também, ó, ele inverteu aqui, essa alternativa aqui inverteu a concordância. Então teria que ser na primeira, a multidão gritou, e na segunda, as multidões gritaram. E o nosso gabarito aqui vai ser a letra B. A maioria das crianças gosta, porque gosta concorda com a maioria, né? E na segunda frase, a maioria das crianças gostam do berço, e aqui gostam concorda com criança. Então aqui a análise das questões 12, 13 e 14 da banca IDECAM.